Disciplina em la alimentação. E põe cuchillo a tu garganta se tienes gran apetito. Em outras palavras, se você tem glutoneria, não? Normalmente se resume em você comer excesso do que seu corpo tem um limite. Por exemplo, o açúcar, a sal, a grasa, as comidas industrializadas. Sempre que você passa o limite de seu corpo, isso é glutoneria. E você começa a dañar seu corpo ao revés de trazer energia e saúde. Então, o conselho é este: é você se disciplinar de maneira bem dura com relação ao controle de sua alimentação. E manifiestas são as obras de la carne que são adultério, fornicação, imundícia, dissolução, idolatria, hechicerias, enemistades, pleitos, celos, iras, contendas, dissensões, heresias, envidias, homicídios. Agora observe estas próximas duas partes: borracheras, banqueteios, ou seja, glotonerias e coisas semelhantes a estas. Estes problemas com a alimentação estão enquadrados, estão juntos com grandes pecados declarados por la Bíblia. A borrachera e os banqueteios, glotonerias e qualquer coisa semelhante a isso está enquadrado, está junto dentro de outros grandes pecados, de obras consideradas obras de la carne, de las quais os denuncio, como já os he anunciado, que os que hacen tais coisas não heredarão o reino de Deus. Problemas, pecados dentro do âmbito de alimentação involucra diretamente lo que é a salvação. Então, tome bastante cuidado, é um assunto sério. Comer e beber são as necessidades e apetitos mais básicos do ser humano. Obviamente, comer e beber hace parte de nossas necessidades e hace parte de lo que é natural para nós outros. Nadie sobrevive sem água ou alimento por muito tempo. Nadie. Todos precisamos, necessitamos. O cuidado com a nutrição de nosso corpo resulta em muito mais que em la salud e em la buena forma. Então, não se trata apenas da aparência ou de aparentar estar bonito, fuerte, não. Se trata de um cuidado do templo do Espírito Santo, como já hemos mencionado. E na Bíblia, comer e beber está associado a características espirituais, tais como domínio próprio, oração e ayuno, santidade, separação de pueblos paganos e hasta com a salvação, como no versículo já mencionado. Eu não posso ver ele comer e beber apenas como algo carnal, algo natural, e sim está associado a minha salvação, a lo que é espiritual. E por isso é um momento sagrado, é um momento que deve ter atenção e principalmente ter sensibilidade espiritual para lidar com ele. Uma das razões é porque se conseguimos disciplinar este instinto mais básico em nós, conseguiremos dominarmos em todas as outras áreas. A disciplina alimentar já acaba lastrando-se, influenciando todas as outras áreas. Como nós já mencionamos a importância do ayuno, traindo para os conceitos, para a coerência biológica. Quando eu pratico o ayuno, eu estou aprendendo a disciplinar meus sentimentos, porque tenho um sentimento mais forte que é de alimentar. Eu não vou dizer aqui como uma opinião general, pero eu creio sem medo de dudar. Qualquer pessoa que não cuida de sua alimentação, que não cuida de sua saúde, não pode estar bem espiritualmente. Eu não consigo associar uma pessoa que está bem espiritualmente com descuidar de sua alimentação. Então, nós podemos associar sim um bem-estar espiritual com ele cuidado na alimentação. E quando eu desprezo ele cuidado com a alimentação, é impossível que eu esteja bem espiritualmente. Não posso ter esse tipo de pensamento. Os abusos e os malos hábitos alimentícios hoje generam inumeráveis problemas físicos, emocionais, sociais e espirituais. Será que você que não cuida de sua alimentação? Será que você que come de qualquer maneira, que trata esta área de qualquer maneira, será que você não consegue perceber que problemas físicos, emocionais,
sociais e espirituais. Todo isso é uma carga que vem junto com malos hábitos na alimentação. E se não bastara, problemas emocionais traem problemas com o tempo. Como já hemos dito, qualquer problema que eu tenha não tendo uma boa estrutura emocional vai fazer que eu perda tempo, vai amarrar minha vida. E o tempo não espera nadie, ok? Por isso, um homem ou uma mulher disciplinado entende e presta muita atenção nestes pontos. Você vai apontar ele ponto e vai escrever como você está tratando este ponto agora. E do outro lado, você vai apontar ele ponto e vai escrever como que você vai chegar neste ponto. Quais são seus objetivos em 30 dias. Vamos ao primeiro ponto. Por que comer? Muito mais allá de simplesmente saciar o hambre, hoje se come muito por los ojos, por la ansiedade, por comodidade e por vício. A verdadeira razão de comer deve ser suplir as necessidades de energia de nosso corpo e contribuir para sua máxima saúde, performance e longanimidade. A verdadeira razão é suplir as necessidades de nosso corpo. Ele sentimento hambre, ele sentimento, ele desejo hambre, naturalmente, ele é responsável por suplir as necessidades de nosso corpo. Quando, por exemplo, você está com ganas de comer um McDonald's ou comer uma comida chatarra, é seu corpo, às vezes, avisando que lhe falta algum nutriente ou vitamina. Só que você está viciado, está corrompido sua sensibilidade sabendo o que necessita. Por exemplo, se não houver comida chatarra, se não houver McDonald's com essas comidas chatarra, quando lhe dará ganas de comer alguma vitamina, algum nutriente que falta, você vai acordar-se de uma fruta, de uma verdura, de algo natural, ou da carne do animal, me entendes? Seu corpo, sua vontade, iba dirigir a você no alimento que hace falta para seu corpo. Por exemplo, lhe falta uma vitamina e você começa a ter ganas de comer uma fruta mais dulce. Então você vai buscar já nele plátano, na manzana. Pero hoje dia não. Hoje quando seu corpo sente falta desta vitamina, você pensa que ele está lhe antojando comer graça. Você não pode confiar em seus sentimentos, porque nossos sentimentos não foram feitos para viver nele mundo que está hoje. Um mundo manipulado por os olhos, há tantas cores, as cores sim, acabam mesclando, acabam conturbando, acabam deturbando nossos sentimentos alimentares. E não só isso, o excesso de comida industrializada destruiu sua sensibilidade de necessidade por desejos. Se você entender isso, você vai conseguir entender que você está correndo grandes riscos. O mundo está manipulando o que você quer. Você pensa que quer algo, mas o que você necessita é outra coisa. Será que você come para suprir as necessidades de seu corpo? Como que você atualmente está tratando este ponto número 1? Ponto número 2. Que comer? Nem toda comida é bueno para o corpo. Alimentos e bebidas industrializados com altos índices de sal, ou açúcar, ou graxa saturada, polissaturada e ingredientes artificiais são venenosos para a saúde. Você ha considerado o que ha ingerido? Hoje dia, alguém foi tocado por Deus, espero, e pôs os octógonos allá de colores negros, avisando que aqueles alimentos não são adequados para a saúde. Quanto que você come de comida industrializada? Como que está isso hoje dia? Como ha considerado o que você ha ingerido? Ponto número 3. Donde comer? Almoçar em frente da TV, manoseando o celular, ou constantemente visitar lugares de fast food, ou seja, a comida rápida, não? A tia Veneno, a McDonald's, ou lugares de comidas com origem ou preparação dudosa, o lugar e o ambiente onde você come também são importantes. Próximo ponto. Quando comer? Nutricionistas recomendam que se coma de 3 em 3 horas, para manter um metabolismo ativo e saudável. Ele é apto passar largos períodos de dia sem comer, pode hacê-lo comer demasiado em las horas de la comida. Tudo bem, nós não vamos considerar isso aqui como regra, são recomendações. Comer de 3 em 3 horas porções adequadas. E não comer grandes porções e depois quedar... Ai, que sueño, estou muerto. Há gente que nem almoço, depois não rende nada no trabalho. A cabeça não funciona. Você tem que aprender a comer. Eu já disse para vocês. Eu busco
comer no máximo 75% ou 3/4 de meu estômago de lo que eu aguento comer. Eu nunca lleno meu estômago ao 100%. Eu como o suficiente. Llenei 3/4 e eu paro por aí. Ah, pastor, pero entra aí na carnita mais, na alita mais. Não seja desta maneira. Pastor, pero eu não tenho tempo de preparar uma comida de 3 em 3 horas. Compra barra de cereais. Não sei, prepara um sanduíche ou frutas. Há diversas coisas que você pode fazer, pero busca um equilíbrio. Como comer? Comer apurado. En la correria del trabajo, tragar sem masticar bien la comida, mesclar vários tipos de comida de uma vez, comer só um tipo de comida e deixar faltar outros tipos com nutrientes e vitaminas importantes, são exemplos de como não comer. De lo que acabamos de mencionar, quantos errores você traz consigo? Quantas coisas você falha aí neste momento? Com quem comer? Sexto ponto. Os momentos de comer são ótimas oportunidades sociais. Um momento sagrado entre a família e também de desenvolver e fortalecer relações. A vezes, você pode querer comer solo e tranquilo, não é problema. Mas na maioria das vezes deve aproveitar esses momentos para estrechar as relações com pessoas dignas. Você vê que Jesus ele sempre estava compartilhando o momento de comer com seus apóstolos e discípulos e aproveitava para ensinar. O momento da comida é o momento de estrechar as relações, principalmente entre a família e também com amigos e pessoas também. Nós estamos em uma geração que a televisão quitou isso de nós e não podemos permitir. Quanto comer? Talvez a disciplina mais difícil de todas. Não é vano que glotones são alertados em la mesma lista com os adúlteros, envidiosos, idólatras e hechiceiros. Dominar nosso apetito é uma verdadeira señal de autodisciplina. Lo quanto que você vai comer vai definir muitas coisas em sua vida. Não ser o tipo de pessoa que vai comer mais allá de 3/4 de seu estômago. Isso te vai afetar. La glotoneria é comer mais allá de lo necessário. Isso é glotoneria. Aí você habla, então glotoneria é eu comer hasta não aguentar mais e quedar comendo. Sim, isso é glotoneria também. Há outro tipo de glotoneria que é mais perigoso, que as pessoas comem, vomitam, provocam vômitos para seguir comendo. Isso pode ser uma loucura, mas existe. Pero la glotoneria é algo mais delicado, é algo espiritual. Se eu já comi o excesso de açúcar por hoje, o que necessito, não devo seguir comendo. Sempre que eu acabo comendo mais do que meu corpo necessita, isso me vai trazer danos. Então, enfermidades como diabetes, pressão arterial alta, enfermidades como graxa na sangue, diversas outras que podemos mencionar, são resultados do pecado da glotoneria, que você nem percebe que está pecando. Você comeu acá um ticito, comeu acá uma papita, comeu outra coisa, depois vai já como uma tia veneno, toma uma gaseosa, e quando você vai ver, você comeu 5, 6, 7 vezes mais açúcar, sal e graxa que seu corpo precisa, necessita. Você está pecando. Você não percebe que é um pecado. Pero é glotoneria, porque você está comendo mais que necessário. E aí, o resultado do pecado vai vir. Está escrito na Bíblia, a paga do pecado é a morte. Pero este tipo de paga, muitas das vezes, não é cobrado na sola vez. Ou seja, pequei, morir. Não. Este pecado, às vezes, é cobrado por partes. Então, vem enfermidades como diabetes, que te vai matando pouco a pouco. Enfermidades como pressão alta, arterial alta, que vai matando pouco a pouco. E outros tipos de enfermidades. Então, você tem que tomar bastante cuidado com isso. Para que você não esteja pecando na glotoneria e depois cosechar fruto. Porque ele pecado, ele vai cobrar. Ele paga dele pecado e a morte. Pero nem sempre uma morte rápida. Às vezes pode ser uma morte bem em processo, bem despacio. Isso vai depender de como você está tratando de cuidar deste área de sua vida. Essa desgraça deste ano, de 2020, 2021, esse coronavírus, ele em um corpo debilitado vai provocar muito mais dano. Não tenha dúvidas. Por isso você tem que tomar bastante cuidado. Aí, às vezes, nós outros estamos aí. Ele coronavírus está matando. Ele coronavírus é terrível. Ele coronavírus é muito forte. Ele coronavírus é isso, é outro. Tudo bem, é uma enfermidade terrível.
pero muito mais do que o coronavírus é resultado de anos de mala alimentação e cuidados, ok? Eu não apoio a dieta. Eu sou muito mais de la reeducação alimentar. Eu creio que na reeducação alimentar vai ser você chegar a seu peso ideal, vai ser sua saúde volver a normal e lhe vai ajudar. Ah, vou deixar de comer isso e outro, e os nutrientes disso? E as vitaminas? Então eu não estou a favor de dietas. Se você vai fazer uma dieta que seja completamente acompanhada por especialista, eu sou a favor de uma reeducação alimentar, comer o que necessito, comer o que preciso, ok? A Bíblia tem um versículo que habla que nos finales de los tiempos, os seres humanos vão cambiar a comida natural que Deus criou por comidas artificiais, sim, e mandando abster-se de alimentos que Deus ha criado. Mira este versículo. Para que com ação de graças participem de eles os que creem que han conhecido a verdade. Mandando abster-se, é um versículo que habla dos finais dos tempos. Vai chegar um momento que Deus vai mandar abster-nos de la comida que Deus ha criado. E é o que está acontecendo. Cambiar o natural por artificial. Tome cuidado com isso. Nossos padres, a gente mais antiga do passado, eles têm esta falsa ideia. E até porque muitos passaram hambre. Então Jesus quer meter-nos comida. Come, come, come. Para eles, comer muito é sinônimo de saúde. E na verdade não é. Você tem que saber conversar com seu papai e ter uma alimentação equilibrada. E com respeito a seu peso, quem pode definir se está correto são os médicos e também uma análise, não? A disciplina e a alimentação equilibrada, sem religiosidade nem fanatismo, é uma ótima ferramenta para esparcir a disciplina a todas as áreas de nossas vidas, ok? Se controlamos a nossa boca, controlamos todo o corpo. Por outro lado, uma boca indisciplinada ele começa a entrada de várias outras formas de descontrole de sua vida. Isso é fantástico. Se não há disciplina alimentar, isso lhe vai arrastrar a você, lhe vai levar a você a uma indisciplina em várias outras áreas de sua vida. Então, a disciplina sim tem que começar e começa por la alimentação também. Em treinamento do mês de maio. Este mês vamos aplicar a disciplina em nossa alimentação. Mirando os pontos anteriores, os 7 pontos anteriores, a coluna de como você está sendo agora e como você vai ser nos próximos 30 dias. Há que fazer, ok? Há que fazer este exercício, ok? Evalue onde precisa melhorar e como você vai melhorar. Decida o que hará a respeito. Quais hábitos alimentícios vai cambiar? Quais vícios de comida ou bebida vai abandonar? Então está aí. Benefícios deste treinamento. Aprenderá a comer corretamente e melhorar sua saúde física. A prática da disciplina e alimentação lhe ajudará também em seu crescimento espiritual. Nós outros vamos deixar este quadrito aí. São 7 pontos, na verdade, para que você pode ter. Há um aplicativo que se chama Mi Fitness, este aplicativo, ok? Há a versão pagada, que eu não pago, e não oriento que você paga, ok? Use a versão gratuita, já é suficiente. Ele nos dá uma boa base de lo que nós outros necessitamos, não? Você vai agregando o que você come diariamente e depois você pode sacar um relatório de tudo o que você ha ingerido. Aí tem, por exemplo, empanadas, jugo de fresa, coisas que eu coloquei aí. E ele te vai dar no final do dia o que você consumiu de carboidrato, graça e proteínas. E mais allá, ele te vai dizer o que você consumiu de graça saturada, o que você consumiu de graças polissaturadas, monoinsaturadas, colesterol, sódio, potássio, vitamina A, C, cálcio e hierro. Seria bom pelo menos 1 ou 2 vezes por semana você llenar o aplicativo e ver que vitaminas você está falhando, e ver o que você está saturando. Com 30 anos de idade, você começa a sentir dolor nos ossos e você não sabe que passou. Pero se você souber usar esse aplicativo, você vai ver que você come sódio em excesso e você não é de comer muito cálcio. Então os resultados vão vir. Então aí vai estar, para que vocês tenham uma ideia, acorde-se bem, a disciplina alimentar vai influenciar em todas as áreas de sua vida.